surgiu do nada e não sabemos quem ele é. O que sabemos dele? Ele lidera pessoas desesperadas. Então é uma seita. Não sabemos com quem ele está associado. Pode estar criando um exército. Ou pode estar levando essas pessoas à morte. O que estava fazendo na Síria? Estou entregando uma mensagem. Mensagem de quem? Do meu pai. E quem é o seu pai? Perdemos. Como assim? Ele some do nada. Não. Ninguém some do nada. Nós testemunhamos um milagre. Ele salvou a vida da minha filha. Você tem que ver isso. Segure isso o máximo que der. Ele não veio pro Texas magicamente. Tá na cara que ele teve ajuda. Você não para. Síria, Israel, Texas. É a natureza do meu trabalho. E que trabalho é esse? Trabalho de Deus. Quem você pensa que ele é? Você não viu o que ia ouvir. Se tivesse visto, ia chamar ele do segundo advento. Até onde esse novo movimento vai chegar? Eu vou descobrir tudo sobre você. Isso vai além do que você pode imaginar. E aí, lamentáveis, diga lá, fugitivos, aqui é o Surfista Iluminado e hoje eu vou ressuscitar o Postcast. E o Postcast agora vai ser publicado aqui no Rota de Fuga e também no Lamentáveis. Se você está ouvindo esse podcast pelo Lamentáveis, corre lá no Rota de Fuga que tem um monte de podcast maneiro. Se você estiver ouvindo esse podcast pelo Rota de Fuga, corre lá no Lamentáveis e dá uma olhada nos podcasts que a gente já... nos podcasts e nos postcasts que a gente já colocou lá, beleza? Para vocês do Rota de Fuga que não sabem, vocês ouvintes do Rota de Fuga que não sabem o que é o postcast, ele é um post em formato podcast, como o próprio nome já diz. E hoje eu vou falar um pouco da série e vou fazer umas considerações, algumas considerações minhas sobre a série da Netflix, Messiah. A série, ela foi criada por Michael Perrone e ela estreou agora dia 1º de janeiro de 2020. Ela conta com 10 episódios de mais ou menos 50 minutos cada um. Às vezes tem episódio que é mais que 50, tem episódios que é menos que 50 minutos, mas a média é sempre essa, minutagem. E a série acompanha a investigação de uma agente da CIA com relação a um pregador que começa a fazer meio que uma confusão geopolítica, digamos assim. Acontece que durante uma pregação dele tá havendo um incidente na Síria, onde o Estado Islâmico está tentando invadir. E aí acontece uma tempestade de areia. E essa tempestade de areia impede e frustra os planos do Estado Islâmico, do ISIS. Sim. E esse pregador acaba sendo associado a esse milagre, vamos colocar entre aspas, milagre. Isso desencadeia uma série de acontecimentos. O primeiro deles é que esse pregador começa a falar e começa a pregar para as pessoas e começa a se dirigir para Israel. Muita gente começa a seguir ele, cerca de 2.000 pessoas começam a seguir ele, e quando chega na fronteira de Israel, cria-se uma crise geopolítica com relação a refugiados. Ele atravessa a fronteira de Israel, mas quem o acompanha é obrigado a ficar no lugar onde está. E aí ele é preso
e eventualmente escapa da cadeia e vai parar no Texas, onde ele se envolve com o pastor e a sua família. E como ele e a série ela passa a acompanhar tanto essa crise geopolítica no Oriente Médio, como os impactos que esse pregador causa nos Estados Unidos. A série ela é muito bem produzida, as atuações são excelentes. Algumas, entretanto, deixam um pouquinho a desejar, mas a grande maioria é de bom a excelente. A série, como eu falei, ela é muito bem produzida, então ela conta com recursos que deixam a história muito interessante. Um desses recursos é justamente... E ela não só é bem produzida, ela é bem idealizada, né? Um desses recursos que deixam a série bem instigante é o recurso que eles utilizam de nunca mostrar os milagres desse cara propriamente ditos. Tipo, eles não deixam explícito os milagres. Eles acontecem, sempre é de forma confusa, o que acontece sempre é de forma meio confusa, e você nunca vê exatamente o milagre acontecendo. Sempre existe uma confusão, ou quando acontece para muitas pessoas, você não vê ele operando o milagre propriamente dito. Você vê a reação e você passa a acompanhar a reação das pessoas em volta. O que me deixou muito feliz, porque esse artifício funciona muito bem com o que a série quer comunicar, que é com relação à fé. A relação entre o espectador e a série, ela se torna muito mais verdadeira quando ela utiliza dessa ferramenta para sempre estar te deixando em dúvida. O que ajuda, e o que no meu caso ajudou muito na minha imersão, porque eu realmente ora eu estava pensando, esse cara é um pilantra, e ora eu estava pensando, esse cara é mesmo Jesus Cristo. Outro artifício que a série utiliza para manter esse mistério e esse suspense é a cadência. Ela é muito bem cadenciada. Os acontecimentos eles acontecem no tempo deles, entende? É muito legal porque eu, pelo menos, particularmente gostei disso. Mas pode ter gente que não vai gostar dessa questão. Por quê? Porque a série ela vai no tempo dela. Não existe pressa em contar essa história. Ela ocorre conforme vai se passando o tempo e conforme a gente vai sendo apresentado a outros personagens que vão criando uma espécie de cenário mais grandioso. A série tem alguns... Isso pode deixar muita gente com sono da série. Teve alguns momentos em que eu particularmente tive vontade de dormir. Mas tentei entender. Eu gostei da série por isso. Não porque eu queria dormir, mas sim porque a série ela leva um tempo. Você tem que maturar os acontecimentos, entende? Ela vai maturando os acontecimentos e você tem que pensar naquilo que está acontecendo. A série não simplesmente te joga as informações, ela te deixa pensar sobre aqueles atos, sobre aqueles acontecimentos. Como eu falei, o mote da série principal é a fé. Então, ela está sempre brincando, utilizando artifícios, obviamente, para te trazer a dúvida se o pregador realmente é ou não o Messias, como ele diz ser. E os personagens são carismáticos, como eu já falei, as atuações são muito boas e a entrega é verdadeira. Então você realmente... A imersão ela é nesse quesito completa, porque você realmente se envolve com aquela história, porque você se envolve com os personagens. Os artifícios de mostrar a reação dos personagens aos milagres do cara não são de graça, não são gratuitas. São justamente para criar, pelo menos eu entendi assim, que é para criar essa relação da gente com a série. E aí entra aquilo como eu falei. Isso pode essa cadência pode ser prejudicial para alguns, porque tem certos momentos em que a série ela deixa um pouco a desejar e ela acaba sim exagerando um pouquinho nessa questão, o que não traz problema no material e no conjunto da obra no final das contas.
E assim a gente chega no principal mote da série, como eu falei, é a fé e da necessidade do ser humano em ter um salvador. É aquele que vai livrar a humanidade de todo o mal que ela mesma construiu. Sem deixar, entretanto, essa questão da dúvida, né, se o cara é ou não é realmente o Messias. Quando eu concluí a série, e ela vai te levando nessa questão até o final mesmo. A última cena da série é a consolidação da principal ferramenta da série, que é o levantamento de dúvida através da não amostra, né, não amostra explícita dos milagres, porque no fim da série a gente descobre que sim, ele é realmente quem ele diz ser. Na última cena a gente vê que ele é quem ele diz ser realmente, e isso eu achei fantástico, porque minutos antes a gente é confrontado com a possibilidade e a certeza de que ele é um farsante. No minuto seguinte, você é impactado com a revelação de que não, que ele é realmente quem diz ser. Quando eu terminei de assistir, eu fiquei pensando na série e achei ela muito, muito legal. Por isso minha nota é um 8,5. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre a série e em algumas pesquisas, né, eu acabei me deparando com uma certa polêmica que houve com essa série, com o trailer da série quando saiu da primeira vez, que é relacionada ao Dajjal. Dajjal é uma figura que na religião islâmica ele é um anticristo. Ele vai aparecer, ele é uma figura carismática, ele é um líder religioso que vai aparecer antes de Cristo. E ele vai aparecer justamente dizendo que é Cristo, dizendo-se filho de Deus. Entretanto, ele na verdade é o enganador, ele é o anticristo. Tá? E ele, como eu falei, prevém, né? Ele vem antes da chegada de Cristo, efetivamente. Certo? Então, ou seja, esse cara dessa série pode não ser Cristo, e sim o Dajjal. Na segunda temporada, a gente vai ver se ele é mesmo ou não o Dajjal. Tá? Tem um fato que um dos poderes do Dajjal é que ele pode fazer com que flores prosperem, né? Ou seja, ele pode criar vegetações, né? Ele pode ressuscitar pessoas, e é justamente o que acontece no final da série. Quando eu assisti sem essa pesquisa, eu achei que ele realmente fosse Jesus, mas depois que eu fui pesquisar a respeito, eu vi que não, ele pode ser, na verdade, o Dajjal, na verdade ele pode ser o anticristo. E isso é muito legal, porque isso me deixou com mais ansiedade para a segunda temporada, porque a gente pode ver uma representação do fim do mundo, do apocalipse, pelo lado islâmico e não pelo lado cristão, do lado do cristianismo, que a gente conhece bem, que a gente já viu e revisitou e já reviu em várias e várias obras por aí. Então, aqui pro Ocidente falta muito desse negócio, né? Falta muito dessas histórias de outras religiões, e eu particularmente gosto bastante de mitologias e religiões, né? E acho que é legal a gente conhecer novas religiões, saber como é que é o apocalipse para outras religiões, né? Como é que elas encaram o fim do mundo. Então, galera, a minha nota para Messiã é um 8,5. É uma série muito competente, é uma série muito boa, muito bem produzida e sempre está te mantendo interessado. Beleza? Galera, e esse podcast está disponível tanto lá no Lamentáveis quanto no portal Rota de Fuga. Ambos os podcasts, ambos os blogs fazem parte da Coalizão. A Coalizão foi uma ideia da Queen Pri, que é uma das integrantes do Rota de Fuga, em unir a galera da podosfera mais underground. Então, a gente conta com podcasts como o Wikicast, o Super Amiches, os Lamentáveis e o Rota de Fuga.
procurem pela coalizão, pela hashtag lá no Twitter e vocês vão encontrar, beleza? Valeu, falou e até a próxima!